Brasil perdeu 1 milhão de empregos nos últimos 12 meses. Rio tem a temperatura mais alta das últimas 3 primaveras. Chuva chega mais cedo em São Paulo e temperatura cai em poucas horas. Suíça investiga Blatter por fraudes na gestão da FIFA. Receita bloqueia bens de Neymar para cobrar imposto. Avião derrapa na pista do aeroporto Santos Dumont, no Rio. Homem escapa de ser atropelado por carro desgovernado. Habilidade sangue frio, o dia a dia dos homens que colhem veneno de cobras e aranhas. É um sufoco. Boa noite. Parecia que São Paulo ia ter mais um dia de calor forte. Parecia. Em 2 horas, a temperatura caiu 10 graus. Uma virada no tempo, né? E quem saiu de casa esperando calor teve que dar um jeito para escapar da chuva. Teve chuva. Tá até molhado ainda, não é mesmo? Tá até Já molhado. usou hoje? Já usei hoje, já. Teve sol. Senhora saiu de casa preparada? Com certeza. A névoa cinza que cobriu São Paulo logo cedo não foi suficiente para espantar o calor. Além de vender, você também tem que tomar. É o jeito, né? Senão não aguenta. Se na rua está quente, imagina só dentro do ônibus. Só com um ventiladorzinho aqui para ajudar. O casal de Recife se assustou com o calor e a seca de São Paulo. Aqui é mais quente do que lá. Lá nós temos brisa. Por volta de 10h30 da manhã, os termômetros no centro da cidade marcaram 31 graus. Calor que durou pouco tempo. Em aproximadamente 2 horas, a temperatura baixou 10 graus. É que a chuva que estava prevista só para o final da tarde chegou mais cedo. Pegou muita gente desprevenida. A gente teve uma mudança do tempo um pouco mais cedo do que a gente esperava. A temperatura subiu, chegou aos 31 graus, mas aí com a chegada da frente fria, mudança dos ventos e chegada da chuva, a temperatura despencou aí nas últimas horas. A chuva veio acompanhada de ventos fortes. Alívio para o paulistano. Com chuva é sempre melhor. São Paulo precisa de chuva. Não estava muito prevenido, mas que bênção, né? Caia mais. Tem mais que agradecer, né? No Rio de Janeiro, os termômetros chegaram aos 41 graus hoje e os cariocas, sim, fizeram de tudo para escapar do sol forte. O termômetro do clube marca 48 graus. O refresco pode ser na piscina ou no Piscinão de Ramos, uma das principais áreas de lazer do subúrbio do Rio. Mas não é todo mundo que pode se dar ao luxo de faltar ao trabalho. Nesse caso, o jeito é suportar o calor. A gente coloca protetor, né, para proteger desse sol que tá muito quente. Coloca o óculos. Só com uma água, oxigênio, né, para poder aturar esse maçarico, né? Em Belo Horizonte, o calor também não dá trégua. No zoológico da cidade, os animais parecem mais cansados. Eles têm os pelos, as penas, aí acho que isso faz que eles ficam com mais calor. Para aliviar os efeitos do sol escaldante, chuveirinho e tanques de água oferecem um tratamento VIP aos animais. Segundo meteorologistas, por conta do fenômeno El Niño, toda a região sudeste está vivendo 3 dias nesse caldeirão. Aqui no Rio de Janeiro, estamos com uma massa de ar quente estacionada sobre o estado. A temperatura registrada já é a mais alta das últimas 3 primaveras. Com tanto calor, o banho noturno típico do verão carioca foi antecipado. No Arpoador, zona sul da cidade, famílias inteiras foram à praia. Não estava aguentando o calor, aí eu falei só praia de noite mesmo, para ver se a gente consegue respirar um pouco mais aliviado. Daqui a pouco a gente mostra como é que vai ser a previsão do tempo para o fim de semana. A primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas já está na conta. Em tempos de crise, esse dinheiro extra vai tirar muita gente do sufoco. Um alívio que a aposentada Donária esperava ansiosamente. A primeira parcela do 13º vai ajudar a pagar as contas. Estou esperando esse dinheiro, vamos pagar material de construção, pagar pedreiro, pagar um pouco da dívida, porque não dá para pagar tudo. Essa primeira parcela do 13º vai injetar na economia 16 bilhões de reais. É hora sim de pagar dívidas, mas muitos segurados também devem usar parte do benefício para consumir. É um dinheiro que em tempo de crise atrai ainda mais a atenção de segmentos como o de turismo. Nesta feira, em São Paulo, empresas do setor mostram novos produtos e estratégias, também para conquistar os consumidores da terceira idade. Esta agência já criou 4 roteiros de viagens no exterior e no Brasil, voltados para oferecer o que esses clientes querem
e precisam. Acessibilidade nos quartos, se o banheiro é adequado para esse perfil de clientes, nada que coloque em risco a segurança do cliente. Nesta operadora, 1/3 dos clientes é da terceira idade. E a aposta da empresa é que essa participação na compra de pacotes de viagens vai continuar aumentando. É um público que tem mais tempo e também tem mais renda. Metalúrgico aposentado, Juarez já programou que vai usar a renda extra numa viagem para Santa Catarina. Você sair desse mundo do dia a dia aqui corrido de São Paulo e poder passear um pouquinho. Isso aí é uma tranquilidade. Começa a valer em 1º de outubro a obrigação dos patrões de pagar o fundo de garantia por tempo de serviço a todos os trabalhadores domésticos. O empregador terá que recolher 8% do salário do trabalhador. O Brasil fechou 86 mil vagas formais de emprego no mês de agosto. Esse é o pior resultado para o mês em 20 anos. E para tentar conter a onda de demissões, o governo anunciou investimentos de 36 bilhões de reais na área da construção civil. Depois de ver tantos colegas demitidos, chegou a vez do seu Aldo ser dispensado do trabalho. Muitas vezes, quando saía de uma obra, a própria diretoria já indicava para outra. E agora não está acontecendo dessa forma. A gente sai e não tem perspectiva de para onde vai. Esse foi o pior mês de agosto dos últimos 20 anos, quando o assunto é emprego no país. A construção civil perdeu 25 mil postos de trabalho, a 5ª queda mensal consecutiva. A situação é ainda pior na indústria, com pouco mais de 47 mil demissões. O comércio também sentiu o efeito da crise, com quase 13 mil demitidos. No último ano, o Brasil fechou quase 1 milhão de postos. O ministro do Trabalho anunciou uma agenda positiva para reverter o quadro de retração no mercado. A reação deve começar pela construção civil. Programas voltados para a moradia popular vão receber investimentos de 36 bilhões de reais. Segundo o ministro, quantia suficiente para gerar 3 milhões e 600 mil empregos. Apesar do número expressivo de demissões, o mês de agosto foi menos ruim que o mês de julho, quando 157 mil pessoas foram dispensadas. A Justiça Federal determinou o bloqueio de quase 189 milhões de reais do jogador Neymar, do Barcelona. Esse valor se refere a bens do jogador, da família e das empresas ligadas ao atleta. Segundo a Receita Federal, o atleta é acusado de sonegar impostos de 2011 a 2013. Os pais de Neymar afirmam que ele é inocente. E agora você vai ver uma cena impressionante em São Paulo. Um pedestre escapou de ser atropelado por muito pouco enquanto corria. O homem corria na calçada e por muito pouco não foi atingido por uma caminhonete desgovernada em alta velocidade. O veículo subiu na calçada e desviou ao bater numa árvore. O carro ainda capotou e atingiu o depósito de gás de um condomínio na região do Morumbi. O prédio foi esvaziado e a empresa cortou o fornecimento de gás. Segundo testemunhas, o motorista dirigia bêbado. Ele pagou fiança de R$4 mil e foi liberado. A presidente Dilma Rousseff participou hoje da abertura da Conferência da ONU em Nova York. E é para lá que nós vamos agora conversar com a correspondente Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. Boa noite, Adriana. A presidente saiu aqui da ONU há pouco mais de uma hora. Ela participou de uma recepção oferecida pelo primeiro-ministro da Suécia. Durante o dia, ela teve reuniões para definir a meta de emissão de poluentes que o Brasil deve apresentar aqui. E pela primeira vez desde que foi fechado o acordo nuclear com o Irã, Dilma se reuniu com o presidente iraniano. Ela anunciou a intenção de ampliar as relações comerciais entre os dois países. Pela manhã, Dilma ouviu o discurso do Papa Francisco aqui na ONU, que defendeu, entre outras coisas, a reforma do Conselho de Segurança. A correspondente Raquel Vargas acompanhou a cerimônia. Na sede da Organização das Nações Unidas, um dia tumultuado. Pela primeira vez, a bandeira do Vaticano foi hasteada no edifício. Chefes de Estado de mais de 150 países acompanharam a visita do Papa Francisco. Entre eles, a presidente Dilma Rousseff, ao lado da filha e de ministros. Dilma abre na segunda-feira a Assembleia Geral da entidade.
Para receber o Papa, um forte esquema de segurança foi montado aqui na ONU. Jornalistas do mundo todo vieram para assistir ao discurso de Francisco. Ele falou por cerca de 1 hora, defendeu o fim das armas nucleares e de destruição em massa e sugeriu o diálogo para evitar a guerra. Em espanhol, o Papa ainda chamou a atenção para o meio ambiente. Disse que a destruição da biodiversidade ameaça a existência humana e condenou a ambição da economia global. Após a visita à ONU, Francisco seguiu para o Museu do 11 de Setembro, onde homenageou as vítimas do atentado às Torres Gêmeas em 2001. Ele disse que ainda é possível sentir a dor no local. Depois de visitar o memorial no sul de Nova York, o Papa foi para o Harlem, no norte da cidade. Em uma das áreas mais pobres de Nova York, ele visitou uma escola. Depois seguiu para o Central Park e terminou o dia com uma missa no Madison Square Garden. De Nova York, Heloísa Vilela. O mundo está em constante movimento. A gente vive, sonha com um futuro cada vez melhor. O que é fato hoje, amanhã entra para a história. Estamos aqui 24 horas. Para não deixar que a realidade passe despercebida. Para investigar, reconstruir. Para dividir experiências e descobertas fascinantes. Estamos prontos e preparados para trazer com toda a força e credibilidade o mundo até você. As suas noites na Record com muito jornalismo. Jornalismo verdade. Jornalismo com precisão. Jornalismo com qualidade. Jornalismo confiável. A Justiça da Suíça abriu processo penal contra o presidente da FIFA, Joseph Blatter. Blatter agora é oficialmente suspeito. Ele está sendo investigado por gestão fraudulenta e apropriação indébita. As autoridades suíças ouviram o Cartola hoje de manhã e fizeram uma operação de busca e apreensão no escritório dele. Blatter teria vendido para a Federação Caribenha os direitos de transmissão das Copas de 2010 e 2014 pelo equivalente a R$2.300.000. Preço bem abaixo do mercado. O contrato foi assinado com o então presidente da CONCACAF, Jack Warner, que revendeu os direitos por R$78 milhões. Joseph Blatter também é suspeito de fazer um pagamento equivalente a quase R$10 milhões para Michel Platini, atual presidente da UEFA. O ex-jogador francês, até agora, era visto como um dos nomes mais fortes para assumir justamente o lugar de Blatter na FIFA. Pelas leis suíças, Joseph Blatter pode ser condenado a até 10 anos de prisão. O advogado dele nega as acusações. O rei da Arábia Saudita se encontrou hoje com representantes de outros países para estudar medidas de segurança durante a peregrinação a Meca. Salman bin pediu uma investigação completa para saber o que provocou a morte de mais de 700 pessoas. Hoje, as cerimônias do Hajj foram mantidas e os peregrinos retomaram o ritual de apedrejamento do diabo. Histórias de casamentos que acabaram por causa do telefone celular e o perfil de um fotógrafo que só trabalha em lugares perigosos. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Você vai conhecer o homem que arrisca a vida para estar em lugares onde ninguém quer ficar. Imagens inéditas mostram o que ele faz para documentar guerras e tumultos em todo o mundo. Mitos e verdades da comida rápida. Massas congeladas e o polêmico macarrão instantâneo. Será que economizar tempo na cozinha faz bem à saúde? A história e o estilo do confeiteiro que virou o popstar. O Domingo Espetacular acompanha a chegada de Buddy Valastro ao Brasil. E entra nos bastidores do reality show, que é sucesso internacional. Hello, Bakers. E você vai ver também. Responda depressa.
Você compartilha com alguém a senha do seu celular? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar do que é meu. Na era da comunicação online, isso já provocou até a separação de casais. Você vai saber como manter a privacidade sem atrapalhar a vida a dois. O nosso encontro é neste domingo, depois da Hora do Faro. Até lá! A seguir, depois de 78 dias, termina a greve do INSS. E ainda hoje, na nossa série especial, os biólogos que trabalham com animais venenosos. E o nosso repórter cara a cara com uma das cobras mais perigosas do mundo. O juiz Sérgio Moro prorrogou a prisão de um dos supostos operadores do PMDB no esquema de corrupção da Petrobras. E a Justiça dos Estados Unidos também vai entrar na investigação da Lava Jato. No depoimento à Polícia Federal, João Augusto Henriques admitiu ter contas secretas milionárias no exterior, mas negou ser operador do PMDB nos desvios da Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, a empresa dele recebeu 20 milhões de reais das empreiteiras que participavam do esquema de corrupção. No final da tarde, o juiz Sérgio Moro prorrogou a prisão de Henriques por tempo indeterminado. A Justiça dos Estados Unidos também deve começar a investigar a corrupção na Petrobras. Isso porque a lei norte-americana prevê que empresas que atuam lá e pagam propinas em outros países também podem ser punidas. Eles também querem saber se bancos dos Estados Unidos também ajudaram a lavar dinheiro de corrupção. Um procurador americano deve vir a Curitiba nas próximas semanas para tentar convencer os delatores da Operação Lava Jato a colaborar com as autoridades norte-americanas. Essa manhã, juízes federais reunidos em Florianópolis divulgaram uma carta que diz que os magistrados têm enfrentado os casos criminais com isenção e firmeza e que quase R$1 bilhão foram recuperados aos cofres públicos graças à Operação Lava Jato. E destaca que os juízes estão capacitados para enfrentar os desafios que estão por vir. O documento foi aprovado 2 dias depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu fatiar a Operação Lava Jato, tirando a exclusividade do juiz Sérgio Moro de julgar o caso. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou ao STF um parecer para que o Supremo autorize o pedido da Polícia Federal para ouvir o ex-presidente Lula e ministros do governo dele como testemunhas na investigação da Operação Lava Jato. Janot diz no documento que não há elementos para incluir Lula como investigado, mas isso não impede que ele seja ouvido como testemunha. O Instituto Lula diz que não vai se manifestar. Depois de mais de 2 meses de paralisação, a greve dos servidores do INSS foi encerrada na maior parte do país. O atendimento vai ser retomado a partir da próxima quarta-feira. Dona Sueli tentava há quase 3 meses transferir o cadastro do Rio para Brasília. A aposentada soube do fim da greve do INSS por meio de nossa equipe. É uma notícia que me deixa aliviada, com certeza. Depois de 78 dias parados, os trabalhadores concordaram com a proposta de 10,8% de reposição salarial, dividida em 2 vezes. Apesar do acordo, o órgão ainda não sabe como vai regularizar a demanda acumulada. 15 milhões de atendimentos deixaram de ser realizados em todo o país por conta da paralisação. Os técnicos deverão retornar aos postos a partir de quarta-feira, depois que o acordo com o Ministério do Planejamento for assinado. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte e Mato Grosso ainda vão realizar assembleias. O INSS recomenda aos segurados que liguem para a Central 135 antes de se deslocarem até as agências. Mas quem precisa de uma perícia do INSS terá que esperar ainda mais. Sem trabalhar há 20 dias, os médicos peritos, que pedem 27% de reajuste, ainda negociam com o governo e estão sem previsão de retorno às atividades. Veja a seguir: avião sai da pista e fecha aeroporto Santos Dumont, no Rio. E na série especial, sangue frio de profissionais que trabalham com animais venenosos. Uma distração pode ser fatal. No Rio de Janeiro, um avião saiu da pista e teve que ser esvaziado. O incidente deixou o aeroporto Santos Dumont fechado por mais de 2 horas. A aeronave estava se preparando para decolar quando recebeu ordens da torre para mudar de pista. Na manobra, uma das rodas do trem de pouso ficou presa na grama. Os bombeiros foram chamados, mas não houve feridos. Segundo a Infraero, 11 voos foram transferidos e 9 cancelados. O problema no Rio de Janeiro provocou reflexos também no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Apesar da chuva, o tempo fica abafado em quase todo o país. Amanhã, há risco de temporais com ventos fortes e até granizo do norte gaúcho a Mato Grosso do Sul, por causa de uma área de baixa pressão e de uma frente fria. Pancadas de chuva entre Amazonas e Rondônia e também no sul do Pará. Tempo seco e quente no interior do Nordeste, de Mato Grosso, em Goiás e em grande parte do Sudeste. Calorão em Palmas, com máxima de 41 graus. Em Curitiba, a máxima não passa dos 21. No Rio de Janeiro, a chuva isolada não atrapalha a praia neste fim de semana. Máxima de 34 no sábado e 29 no domingo. Em Campo Grande, pancadas de chuva e dia abafado, com 34 no sábado e 35 no domingo. Em São Paulo, a chuva melhora a qualidade do ar. Amanhã faz 28 e 30 graus no domingo. Uma pesquisa pioneira no norte do país está ajudando cães que perderam o movimento das patas a voltar a andar. O tratamento com células-tronco já deu resultado positivo em 2 animais. Quem vê o Braddock assim, todo agitado, não imagina o que o cachorro já passou. Há 3 anos, o bicho contraiu o vírus da sinomose, que causou paralisia nas patas traseiras. Ele ficou muito debilitado, mesmo largado no chão, perdeu muito peso. A nova chance veio de um projeto da Universidade Rural da Amazônia, em parceria com o Instituto Evandro Chagas do Pará. Aqui, os pesquisadores utilizam células-tronco para recuperar cães paralisados. O Braddock, que é o primeiro paciente que foi tratado e que deu uma resposta brilhante em 1 semana, foi algo que surpreendeu e que nos encorajou a continuar. O Lupe já passou por 2 infusões de células-tronco. O cão chegou aqui com uma lesão na coluna, quase sem se movimentar. Na segunda infusão, ele também evoluiu bastante, né? Tendo em vista essa lesão, que foi uma lesão bastante grave que ele teve, né? Ele já consegue hoje ficar em pé. A utilização de células-tronco em tratamentos ainda não é autorizada no Brasil. Apesar dos resultados positivos, o projeto ainda está em fase experimental. O próximo passo agora é avançar nas pesquisas e conseguir oferecer esse serviço de graça à comunidade. Quando nós tivermos condições de dizer efetivamente que isso funciona, então nós vamos oferecer esse serviço gratuito para a população. Olha, ficar cara a cara com os animais mais venenosos do mundo definitivamente não é para qualquer um, não. De jeito nenhum. Na última reportagem da série De Tirar o Fôlego, vamos conhecer profissionais que trabalham na produção de soros contra picadas de cobras e aranhas. Para eles são atos de defesa. Para nós, ataques que podem ser fatais. Eles podem ser pequenos e rápidos, e quando se sentem ameaçados, ferrões venenosos entram em ação. 4 metros por segundo, a cobra dá o bote. Lidar com esses animais peçonhentos é uma tarefa para poucos. Agora a gente vai conhecer o biólogo Cláudio Machado. Ele é um dos mais experientes aqui do Instituto Vital Brasil. Trabalha diretamente com cobras venenosas. Atrás dessa porta, a profissão é de risco e precisa ter sangue frio para se manter vivo. Vamos lá. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como está? Tudo ótimo. Preparado para mais uma jornada perigosa da sua vida? Mais uma vez. Então vamos conhecer um pouco o seu dia a dia. Vamos lá. Já são 20 anos encarando as serpentes mais perigosas e venenosas do Brasil. Sob os cuidados de Cláudio, estão cerca de 800 cobras armazenadas nestas salas. Todos os dias, ele manuseia e extrai o veneno de pelo menos 100 desses répteis. Quantas vezes você já foi picado? Ainda não foi picado, mas a resposta é sempre ainda, porque a gente sempre tem a possibilidade de ter um acidente. A habilidade adquirida com os treinamentos e a frieza para controlar as emoções são fundamentais. A gente tem consciência que é um animal peçonhento que pode causar um acidente. Na caixa esperando pela extração, existem 3 jararacas. Essa espécie responde por 90% dos acidentes com serpentes no Brasil. Aqui, regras de segurança são rígidas. O CO2, o gás carbônico, é usado para sedar a maioria das cobras e assim torná-las menos agressivas. Mesmo com essa anestesia, a serpente pode picar.
Ela tem reação suficiente para poder picar? Tem uma reação mais lenta, mas ela tem reação para isso. Em poucos minutos, preciosas gotas de veneno foram extraídas. Elas são imprescindíveis para a confecção do soro antiofídico. Por alguns momentos, eu tentei vivenciar a rotina de perigo do biólogo e topei um desafio: transferir de uma caixa para outra uma cobra venenosa. Aqui estão as serpentes e que uma delas eu vou manusear. Mas a gente chegando bem perto, já dá para ouvir o guizo da cascavel. Olha, é algo impressionante e ao mesmo tempo assustador. Ouçam. O corpo levemente erguido e encolhido. Sensores de calor que detectam a presença do perigo. A língua de duas pontas é projetada para fora da boca ininterruptamente. Quando menos se espera, ela ataca. Impressionante. Ela só virou e já armou. Eu tô com medo de colocar o gancho e ela... Pode colocar. É que eu não tô vendo exatamente onde Chega mais pra frente. Vou virar um pouco mais aqui, ó. Olha, ela tá... Ela segue você. Ela vai me seguindo, ela vai me fitando, né? Aqui isso, tá pode levantar, pode levantar. Isso, vai. Isso. Vai pra frente, anda aqui pra frente. Vou tirar o gancho. Ufa. É um sufoco. No instituto onde são feitas as vacinas contra animais peçonhentos, conhecemos outras pessoas que conseguem dominar o medo. A especialidade de Cláudio Maurício é enfrentar escorpiões e aranhas. A armadeira é o aracnídeo mais agressivo do país. O veneno de aranha armadeira ele tem ação neurotóxica, como a gente diz, né? E aquele veneno ali, ele causa acidentes muito dolorosos em qualquer pessoa. Sendo que os acidentes letais, eles são conhecidos para crianças e acidentes graves para idosos. Por isso, todo cuidado é pouco na hora de manipular a armadeira. O biólogo usa uma pinça e dá eletrochoques na aranha. Assim, ela tem a glândula estimulada e libera o veneno. Muito preparo e muito sangue frio mesmo. Esses procedimentos eles só podem ser feitos por pessoas que têm um temperamento e, além do treinamento, adequado para isso. São características que compõem o perfil de Tiele Ramos. A bióloga tem uma preferência. Ela lida com a cobra mais venenosa de todas, a coral. As chances de um acidente com a coral levar a uma morte, né, são muito grandes. Enquanto Tiele mostra habilidade com serpentes pequenas, porém traiçoeiras, Benedito não perde a serenidade quando fica frente a frente com espécies gigantes. Essa surucucu tem 2,5 metros. Alguns exemplares podem ultrapassar 4 metros. É a maior cobra venenosa das Américas. Dentro de mais alguns instantes, os biólogos vão fazer a extração do veneno dessa cobra. Ao contrário dos outros procedimentos, não haverá sedação por CO2, o que torna esse trabalho muito mais perigoso e arriscado. A opção em não usar o gás carbônico é para preservar o animal recém-capturado na natureza. O fato dela não estar sedada, dela estar, vamos dizer assim, na ativa, isso requer o dobro de atenção. Com certeza. O animal, estando 100% ativo, nós temos que estar com a nossa preocupação triplicada, entendeu? Com a maior atenção dos mínimos detalhes, né? Porque ele não pode errar, se errar. O veneno é inoculado em cavalos. Os anticorpos produzidos são a matéria-prima para o antídoto contra picadas de animais peçonhentos. Cada cavalo produz soro para um tipo específico de enfermidade. Específico. Aqui na nossa fazenda, no momento, nós estamos produzindo contra a raiva, contra o tétano, contra o escorpião, contra a jararaca, cascavel e a aranha viúva negra. Foram essas ampolas que salvaram a vida de Lucas. O menino de 3 anos, morador de Itatiaia, cidade fluminense quase na divisa com São Paulo, foi atacado por uma cascavel. Pouco depois do café da manhã, por volta de 9 horas, as crianças vieram para esse espaço.
Cada uma escolheu um brinquedo. Lucas veio direto para a área dos carrinhos. Quando ele se ajeitava nessa motoca azul, ele foi surpreendido pela cobra. Você imagina que vários incidentes pode acontecer, ocorrer dentro de uma escola ou dentro da nossa creche. Uma criança engasgar, uma criança cair, se machucar, bater a cabeça. Mas não que uma cobra entre numa creche e venha picar uma criança. O menino recebeu o soro antiofídico a tempo. Hoje é conhecido na rua como Lucas da Cobra e sequer tem noção do perigo que correu. Aonde que a cobra mordeu? Mostra aí. Coloca aqui com o dedinho assim, ó. Aqui, a pontinha do dedo. Um pericão. Apesar do susto, a mãe de Lucas reconhece. O filho só está vivo graças à coragem de profissionais que desafiam o perigo todos os dias. Eu fico bem grata, porque é muito arriscado, né? É muito arriscado. O trabalho deles, com certeza, não é um trabalho fácil. Eu até estava vendo esse tempo atrás na internet, eles pegando as cobras para tirar o soro. É muito complicado. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição estão no R7 Play. Fique agora com a Fazenda. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Boa noite. Até lá.